fato interessante que acontece, eu acho que acontece com vocês também, que quando perguntamos a um narcisista, não estou falando de psicopata ainda, tá? Estou falando de narcisista. Quando perguntamos ao narcisista se ele é feliz, ou ele, ela, né? É feliz, responde que sim. Psicopata também responde que sim. E eu fico perguntando, é baseado em quê que essas pessoas se sentem felizes? Afinal, o que é a felicidade? A grande maioria das pessoas acha, ou sente, ou entende felicidade por um estado de plenitude, um estado de bem-estar e de paz, em que você não se sente perturbado por nada, ou mesmo se sentir perturbado, aquilo não abala as suas bases. Bem, felicidade para a filosofia, você pode olhar assim, nesse aspecto mais comum, mais geral, vamos dizer, mas você também pode aprofundar nesta ideia da felicidade. Por exemplo, para o caminho budista, felicidade é seguir as 8 vias, é um caminho óctuplo, como eles chamam, e incluem entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto e atenção plena correta e concentração correta. Está vendo? É a correção, aquilo que é justo, que não é exagerado nem de um lado, nem de outro, é o caminho do meio, como eles chamam. Este é o caminho que traz felicidade. Se você faz bem para os outros, será que isso traz felicidade? Muita gente sente isso. Quando faz o bem para o outro, parece que o bem-estar, a felicidade aumenta a nossa, né? Você vê o outro feliz, você fica até parece que mais feliz que o outro, que você fez alguma coisa para ele ser feliz. Bem, agora vamos ver como é que isso tudo se aplica ao narcisista. Bem, o narcisista está em constante estado de ilusão, de ficção, não é? Ela apresenta ao mundo uma personalidade fictícia. É um falso self, como a gente chama. Uma personalidade que ele ou ela criou para se dar bem na vida, para se proteger. E proteger o que, na verdade? Um ser extremamente frágil, inseguro, imaturo, uma criança, né? Muitas vezes a gente já falou sobre isso. O narcisista ou a narcisista é alguém que não cresceu, que ficou nos seus 5, 6 anos de idade. Não é um adulto. Portanto, entre parênteses, isso agora, você nem pode discutir logicamente com um narcisista, porque ele ainda não domina a lógica adulta. É uma lógica infantil.
e traz alguns argumentos tão esquisitos, uma coisa não decorre da outra, mas, por exemplo, uma pergunta muito frequente, né, que a gente pode fazer: por que você quer fazer assim? A resposta: porque eu quero. É uma resposta de uma criança de 5 anos de idade, não é? Então, fecha parênteses. O narcisista é uma criança. Será que uma criança num corpo de adulto, com uma aparência de adulto e às vezes algumas funções de adulto, como marido, esposa, pai, mãe, funcionário, chefe, né? Funções de adulto, mas não agem como adulto. Pode ser até em certos aspectos tenha atitudes que aprendeu serem eficazes por manipulação, por controle, mas que não se baseiam num eixo moral, num eixo verdadeiro. Como que uma pessoa assim pode se considerar feliz? Se a gente volta para aquela lista dos requisitos do caminho óctuplo do budismo, que eu considero que vale para qualquer um, não é algo exclusivo do budismo. Se nós considerarmos esses requisitos, será que um narcisista ou um psicopata cumpre qualquer um deles? Pensamento correto, ação correta. Se você for bem relativo, correta para aquela situação, né? Por exemplo, se for correta na cabeça dele, mentir, manipular, roubar, né? Mas moralmente não é correta. Então, como pode ser feliz? Agindo não corretamente, percebe? Outro aspecto importante a levar em conta do narcisista e do psicopata, mas principalmente do narcisista, é o ódio que essa pessoa sente, a inveja que essa pessoa sente. Isso tudo está lá dentro, escondido. A raiva, né? Quando está frustrado, não está do jeito que quer, que ele ou ela quer. Encobre essa raiva. Às vezes essa raiva ele rompe. Inveja, porque não é capaz de fazer aquilo que o outro faz ou é. E aí, inveja eternamente. Outro aspecto é o tédio. Como nada satisfaz um narcisista, um psicopata. E mesmo que satisfaça por um momento, já quer mais de novo, depois, né? Mais e mais, porque tem aquele vazio abissal dentro. Então, como pode ser feliz com este vazio dentro? Percebe? Ou então, como eu falei, nunca é o bastante, precisa sempre mais e mais, nunca é o suficiente. Então, com estas características, quando esta pessoa diz que é feliz, é mais uma construção fictícia. É aquele sorriso não autêntico, é para mostrar para os outros, não é? É para enganar os outros, para os outros não acharem que essa pessoa quer alguma coisa deles. Então, se diz feliz. Ou pode ser que se diz feliz, porque para esta pessoa o significado de felicidade não é aquele que a grande maioria, ou pelo menos
o grupo de pessoas que meditam, que refletem, que buscam dentro de si o verdadeiro, o belo, o bom, consideram felicidade. Pode ser que para essa pessoa ser feliz é ter conseguido manipular o outro e ter conseguido do outro aquilo que ela quer. Pode ser que para esta pessoa ser feliz é ter conseguido enganar os outros, inclusive com esta afirmação. Então, nós estamos falando aqui, ou nós temos aqui, uma noção distorcida de felicidade, que vale para eles, mas não para as pessoas que, como eu disse, buscam o verdadeiro, o belo e o bom dentro de si e fora de si. E olha que interessante a etimologia da palavra felicidade. Felicitas, que também significa, no latim, fértil, fecundo. Felicidade é algo que dá, não é? Se é fértil, fecundo, é porque doa, dá, cria, não é? Também tem uma raiz na palavra grega phio, que significa produzir. Interessante, não é? Produzir. O produto é sempre para o outro, não é? Quando você produz alguma coisa, o fruto do seu trabalho é sempre para o outro, não é para você. Se você planta maçãs, por exemplo, macieiras, colhe maçãs, você alimenta outras pessoas. Você não vai comer todas as maçãs que você plantou, né? O fruto do seu trabalho é sempre para o outro. E quando você fornece algo para o outro, isso te dá felicidade. Para a grande maioria das pessoas, como eu falei, dar algo para o outro traz felicidade. Então, minha gente, vamos buscar a verdadeira felicidade. Não nos contentemos com estas fictícias, superficiais, que servem para pessoas imaturas, pessoas centradas em si mesmas. O narcisista é assim, não é? O psicopata mais ainda. Todos os holofotes estão virados para eles mesmos. E as pessoas que querem realmente ser felizes buscam virar o holofote para o outro. Assim, nós alcançamos a verdadeira felicidade. Bom caminho de cura para vocês, meus queridos sobreviventes, em busca da felicidade verdadeira.